Olá, um forte abraço para você que está me assistindo. E hoje faremos análise da primeira obra, né, da sequência de 12 livros para o ano de 2024. Se você quiser saber quais são as outras 11 obras a serem analisadas, uma ao final de cada mês, basta consultar o vídeo, né, onde nós falamos dessas 12 obras, vídeo publicado no mês passado, de dezembro de 2023, né, final do ano. A obra para janeiro, esse mês de agora, que será agora aqui tratada, né, nesse vídeo, é a obra de Hipócrates sobre o riso e a loucura. Né? A primeira obra do ano a ser tratada, desenvolvida aqui no canal, essa análise, e diria que foi uma experiência muito gratificante de ter a oportunidade de ler esse livro, porque eu já tinha ficado muito, digamos, interessado em ler essa obra desde a época em que havia lido Machado de Assis, O Alienista, onde havia uma clara referência, usava claramente uma referência para esse clássico aqui da filosofia. E, além disso, é um livro interessantíssimo porque fusiona o pensamento de dois ícones aí da era clássica, né, da filosofia grega, o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina e que produziu alguns tratados muito relevantes, como sobre a arte da medicina, inclusive que está aqui no apêndice dessa obra, né, a arte da medicina. E o Demócrito, que é digamos, da escola pluralista, né, ele também é um pensador de grande relevância, sobretudo ficou famoso por ter desenvolvido a filosofia do atomismo, né? A ideia de átomo indivisível, né? Aquela partícula que dá substância ao mundo, foi uma ideia concebida pelo Demócrito, e justamente, né, ele é de uma escola pluralista justamente porque a escola pluralista era uma escola que vislumbrava não apenas um único elemento como constituidor do mundo. A gente teve antes, né, da escola pluralista, tivemos escolas pensadores, né, que defendiam cada um que um determinado elemento da natureza era o formador do mundo, como, por exemplo, o Tales, né, que defendia que era a água. Né? Também teve o Heráclito, que defendia que era o fogo. Se não me engano, acho que é o Anaximandro, que defendia que era o Apeiron. Né? Bom, seja como for, cada pensador pré-socrático, dependendo da escola, né, a escola filosófica buscava compreender, romper primeiro com a tradição mítica e passar a entender a filosofia como uma filosofia que pudesse explicar a natureza. Essa foi a primeira grande cisão dentro do mundo filosófico. E aí, no começo, houve essa tentativa de explicar a formação do mundo por meio de um elemento da natureza, um único elemento. É curioso isso, né? Porque anos depois a gente teve o Leibniz dando a ideia de mônadas, né? Mas, enfim, a questão é que o Demócrito foi, digamos, de todos esses pensadores, talvez o que tenha mais ficado, né, emplacado, vamos usar assim o termo, porque de fato o nome que ele deu, né, o indivisível, né, átomo, né, o prefixo a que nega, né, e o tomo que vem da divisão. Então o átomo, o indivisível, a partícula indivisível é formadora do mundo, e a escola pluralista era justamente uma escola que visava não pensar como um princípio único, o fogo, a água, o ar, né, mas como se fosse uma mistura de todos eles. Né? E o átomo é um pouco isso, uma mistura de todos os elementos numa partícula única e indivisível. O Demócrito ficou muito famoso com essa teoria atomista, e pode-se dizer, sem grande possibilidade, sem grande margem de erro, que o Demócrito foi, junto com Hipócrates, né, justamente dois dos pensadores mais próximos da antiguidade grega em relação ao que seria o pensamento científico contemporâneo. Moderno mesmo, né? O pensamento moderno. Eles romperam com toda a questão mítica, né? O Epicuro, que foi inclusive um discípulo do Demócrito, ele também, digamos, rompeu com
teologia, teve uma visão materialista, né? Então o Demócrito também pode se dizer um materialista. Então eles estão muito ligados aí, apesar de virem de um passado tão remoto, né, à forma de se pensar odiernamente a ciência. E claro, também não se pode radicalizar, não se cometer nenhum anacronismo, né? Claro que ainda havia um certo espaço para um lado místico, mesmo nesses pensadores, né? Se você tiver a oportunidade de ler essa obra, recomendo que leia a parte do apêndice em que mostra o tratado, né, acerca da arte da medicina, escrito pelo Hipócrates, né, justamente a parte final, onde você vai ver que existe sim ainda alguma margem para algum lado mítico ou mesmo místico, né? Mas ainda assim é extremamente impressionante já ver o tipo de pensamento que ele propunha aqui nesse tratado, né, sobre a arte da medicina, como, por exemplo, ideias que eu imagino tenham sido extremamente distintas do que se pensava até então. É importante se dizer que esses pensadores eram pensadores que não vieram muito tempo depois da era homérica, né, onde se produzia, no máximo que se teria seriam alegorias para explicar a realidade, né, alegorias míticas. Então a realidade era explicada por mitos. Então veja, então há um salto enorme na maneira de se pensar quando se começa a adentrar esses pensadores como Hipócrates, Demócrito e Epicuro, né? E eles tentaram, por exemplo, dar a ideia de que, no caso aqui do Tratado acerca da Medicina, né, no caso de Hipócrates, ele tentou dar a ideia de que a medicina surtiria efeito independente da vontade ou da crença do paciente. Isso é uma coisa que hoje nos parece óbvia, mas para aquela época, sem dúvida, né, não há interferência de deuses, não há interferência da volição humana, da crença humana para que haja um efeito de uma substância. Será algo absolutamente diferente de tudo que havia sido produzido até então. E altamente científico, né, apesar de ser um tempo tão remoto. Agora, interrompendo aqui essa conversa interessantíssima, né? Eu esqueci de falar no começo do vídeo, então vou falar agora. Primeiro, convidar você que está me assistindo a participar dos grupos. A gente tem grupos maravilhosos, pessoas que estão trocando ideias fantásticas. Um brinde aí para você que está me assistindo. Grupos de arte, né? Cultura em geral, música, cinema, pinturas. O grupo de estética, a gente chama de grupo de filosofia estética, e literatura, enfim. Também tem nessa mesma linha o grupo do Face Coisas Boas da Vida, né? Convido você que tem Facebook a participar desse grupo, Coisas Boas da Vida. Para você que prefere uma discussão mais no campo das dúvidas éticas, né? Da filosofia ética, dúvidas no campo moral, ou mesmo discussões da atualidade política, a gente tem aí o grupo de filosofia ética, né, o grupo de WhatsApp. Todos os links estão disponibilizados aqui abaixo. Além disso, convidar você para participar do Instagram, né, que eu tenho um perfil lá no Instagram, também com o link aqui abaixo. E sempre pedir, quando possível, para quem porventura tenha essa possibilidade de apoiar o nosso projeto, porque é um projeto que a gente demanda tempo, sem dúvida, para produzir conteúdo. Não nego o prazer com que faço a maneira como me dedico aqui a cada obra. Isso não é negado de forma nenhuma, é muito prazeroso, mas a gente sabe, né? É preciso tempo para sobrevivência, e quando você apoia esse projeto, você me disponibiliza tempo. E nesse sentido sou grato, quero mandar um abraço para as pessoas que já apoiam o projeto, sem dúvida nenhuma. O Apoia-se está aqui embaixo, e você que não apoia, convidar para que a gente possa justamente ter mais condição de nos dedicarmos uma parcela cada vez maior do nosso tempo para esse projeto, né? Porque é um projeto que visa incorporar pessoas, convidar, né? Ser sugestivo para que mais pessoas abracem a ideia de se mergulhar numa dimensão, né, numa dimensão mais imaterial de existência, vamos dizer assim, o mundo do intelecto, o mundo da leitura, né, o mundo do cinema, da música, das artes, enfim, e das dúvidas em campos em que as pessoas apresentam tantas certezas, né, no campo da filosofia política, moral, enfim. Seja como for,
o convite está feito, vamos dar continuidade, prosseguimento aqui na obra, né, do Hipócrates sobre o riso e a loucura, de forma muito breve, resumida, que assim, você que leu sabe, né, poderia até passar um pouco o vídeo, mas dar essa breve pincelada sobre o que é o enredo da obra. Bom, a obra é uma troca de cartas, né, são seguidas cartas, algumas de Hipócrates com pessoas, com terceiros, não é nem o Hipócrates nem o Demócrito, já anunciando que ele havia sido convocado para curar a doença de Demócrito, né? E o Hipócrates estava ansioso, ele ia sair da cidade onde ele residia para ir para a cidade de Abdéritas para tratar a doença de Demócrito que estava preocupando toda a cidade, né? E ele já estava reservando, inclusive, a erva chamada eléboro, né, que era uma erva aplicada justamente para esse tipo de doença, que era a doença da loucura. O Demócrito estava sendo... A suspeita que a cidade recaía em cima de Demócrito é que ele estava louco. E o motivo? Porque o Demócrito não parava de rir, seja com coisas que são dignas de comicidade, seja com coisas que seriam trágicas, com coisas cotidianas, com coisas que aparentemente não teriam nenhuma justificativa para provocar riso. Ainda assim, Demócrito gargalhava. Então, esse riso, digamos, desmedido, exagerado de Demócrito para com todo mundo, e o Demócrito era, digamos, vivia-se uma época na Grécia, né, em que havia um profundo respeito por elites naturais. Hoje em dia é estranho você falar isso, né, que um pensador adoeceu e preocupou a cidade toda, né? Acho que a cidade, nos dias de hoje, a liderança natural foi tão corroída que um pensador dá sinais de loucura, ele vai ser internado e ninguém vai falar com outro pensador, ninguém nem sabe quem são os pensadores, né, de cada geração, porque a sociedade não está girando em torno dessas figuras, dessas lideranças de sabedoria. A sociedade gira em torno de outros valores diferentes. Então, naquela época, não era bem assim. O Demócrito era uma figura importantíssima na cidade, muito respeitada, justamente pela sabedoria. E o fato de ele apresentar esses sintomas causou uma grande preocupação, ao ponto de terem que chamar uma outra figura sábia como Hipócrates, né, para ir lá salvá-lo dessa possível doença, diagnosticá-lo, né? E, de forma muito resumida e breve, o Hipócrates se desloca da sua cidade, né? Primeiro ele fala com amigos sobre o caso, reserva, inclusive, a tal erva, né, o eléboro, e se desloca para encontrar Demócrito para ele poder fazer o próprio juízo de valores dele, né, a respeito da potencial doença de Demócrito. Mas lá numa conversa que se não me engano aqui é a carta mais importante, são várias cartas, né? Essa aqui é uma parte mais importante da obra, que é justamente a conversa entre os dois, direta, né? E nessa conversa o Hipócrates, digamos, é surpreendido por um Demócrito extremamente lúcido e que vai justificar com maestria as risadas em cada uma das situações, né? E muito dessa risada do Demócrito é justificada apontando que o senso comum, e isso é uma coisa muito marcante na obra, né, a divisão da doxa para a episteme. O senso comum, que seria a doxa, né, o mundo das opiniões, aquelas pessoas daquelas cidades, elas todas, na visão de Demócrito, que, diga-se de passagem, estava escrevendo um tratado justamente sobre a loucura, né? Na visão dele, todas aquelas pessoas estavam acometidas de algum nível de melancolia ou de algum nível de insanidade, né? E aí a gente já começa a lembrar, né, da obra do Alienista, do Machado de Assis, né? Se você não lê, fundamental, fantástica a obra, né? Mas aí o que acontece? Ele pensa isso da cidade e ele vai justificar as incoerências de cada comportamento, de cada conduta do homem comum como dignas de riso e de fato acabam sendo, né, sob os olhos, a partir do momento que ele justifica, né, esses excessos humanos, essa tendência humana para os excessos. Todos nós, né, nós temos essa tendência aos excessos e nós somos dignos de riso. E Demócrito, que ao contrário era um homem sábio e não estava na doxa, né, ele estava mais propelido a um estudo criterioso de cada uma dessas condutas. Então ele era um produtor da episteme, né, da epistemologia, vamos dizer assim,
um sábio. Para ele, a sociedade adoecida era digna de riso, de escárnio. Ele era um homem que vivia, buscava aí alguma medida se afastar das questões corriqueiras da cidade e para se debruçar nesse estudo sobre... Ele dissecava animais, ele estava ali o tempo todo dissecando animais, tentando entender os mecanismos da loucura. Né? Para ele, inclusive, durante a obra ele menciona que algumas substâncias da bile que circulavam pela corrente sanguínea poderiam se depositar em regiões do encéfalo e com isso, digamos, lubrificar demais e ocasionar loucura. Ele tentava de alguma forma explicar a loucura também por métodos fisiológicos, né? Mas há um momento na obra fantástico que ele fala assim que há uma maldade nele próprio, ele reconhece a própria maldade, pois ele não deveria estar dissecando animais para compreender a loucura, pois não eram os animais que eram os loucos, e sim o ser humano, que ele deveria estar assim, dissecando os seres humanos para poder compreender a loucura. Né? Um momento também muito, muito forte nessa obra, na hora que ele fala isso. Bom, a autoria dessa obra ela é duvidosa, a parcela dela é reconhecida como efetivamente do Hipócrates. Outra parcela, se recai dúvidas, acredita-se que possam ter sido preenchidas por outras pessoas que falaram em nome de Hipócrates. E há alguns conceitos, além dessa divisão da doxa para episteme, alguns conceitos muito interessantes trazidos aqui, já dentro da filosofia do Demócrito, e que vai posteriormente ter uma forte influência na filosofia de Epicuro, que era seu discípulo. Né? Quais são digamos, esses conceitos, né, trazidos aqui para a obra, né? Sobretudo, a gente tem a autarquia e a ataraxia. A autarquia é uma visão, eu diria assim, fazer uma análise bem, uma definição assim por correspondência, passando muito tempo depois, né? Seria próximo ao que seria o egoísmo randiano, né? O egoísmo da Ayn Rand. A autarquia seria uma espécie de autossuficiência. Né? Os estoicos também têm um pouco de, digamos, algo parecido com isso. Né? Dessa autossuficiência de você se focar em você mesmo e não estar muito preocupado. Veja, essa coisa de você não estar muito preocupado com as angústias alheias vai perpassar vários pensadores. Você vai ter isso no budismo, né? Apesar de ser uma filosofia da compaixão, a compaixão budista é algo distinta do que a gente entende normalmente por compaixão. Vai ter isso na filosofia nietzschiana também. O Nietzsche também é alguém que vai ser profundamente cético com essa necessidade de olhar para o outro, né? E vai também prescrever uma certa autossuficiência. Os estoicos, nem preciso dizer, né? É uma filosofia muito conhecida de autossuficiência, né? E Demócrito, pode-se dizer aí, junto com o Epicuro, produziram essa ideia de autarquia, né? Autarquia como a autossuficiência, como a indiferença para com o que acontece fora de si, né? Fora do seu meio interior, né? E vai estar extremamente, vai ter um nexo profundo com o conceito seguinte, que é o conceito de eu falei autarquia, né? Da ataraxia. A ataraxia, ela diz respeito à imperturbabilidade da alma. Aí, mais ainda, diria, né, tem uma ligação profunda com o estoicismo e também com outras filosofias. Né? Essa imperturbabilidade da alma, ou seja, quase uma consequência inequívoca à autossuficiência, né? A indiferença para com o que acontece fora de si. Né? Você pode estar cercado de pessoas angustiadas, agoniadas, aflitas, de questões que são, digamos, causam uma profunda angústia às outras pessoas. Né? Você pode estar cercado de pessoas extremamente inflamadas e ainda assim você não se deixa perturbar por elas. Digamos, é um temperamento, né? Um temperamento muito desse mundo da filosofia que permeia o pensamento de Demócrito, de Epicuro, né? Dos estoicos, a imperturbabilidade da alma, né? Sobre a tranquilidade da alma, se eu não me engano, até tem um livro do Sêneca que eu acho que tem esse título.
Então são pontos aqui que também trazem nessa obra conceitos, né, sobre isso. Vários pensadores receberam influência, eu já tinha citado aqui o Machado de Assis, poderia citar curiosamente o Erasmo de Roterdão, alguém que foi trazido aqui recentemente ao canal, né, no Elogio da Loucura. Certamente que há uma pitada de influência na obra aqui sobre o riso e a loucura, obviamente cada um com uma visão própria. Pretendo aqui diferenciar o que seria a loucura para Hipócrates e Demócrito, né? Sobretudo para Demócrito, né? O que seria a loucura para Demócrito e o que seria a loucura para Erasmo de Roterdão, né? E o que seria ainda uma terceira via de loucura para Machado de Assis, algo que eu pretendo trazer aqui ao final desse vídeo. Mas antes, assim, falar de outras influências que teve aqui, Freud foi influenciado por essa obra, sem dúvida, Robert Burton, Jan Starobinsky e Michel Foucault, de acordo com o próprio prefácio do livro aqui, citado esses nomes, né, acrescentando pessoas que receberam a influência, né, dessa obra aqui do Hipócrates e do Demócrito. E aí, continuando, né, o Demócrito acaba convencendo o Hipócrates de que, de fato, todos aqueles risos, por mais abundantes que fossem, eles eram plenamente justificados e que o Demócrito estava em sua perfeita sanidade ao rir daquele jeito. E, consequentemente, o Hipócrates termina a obra, inclusive, elogiando muito Demócrito e falando que foi convencido por ele de que, de fato, ali talvez ele fosse, na cidade, o único homem realmente lúcido. Né? E saiu convencido da sabedoria do Demócrito, né? À medida em que o Demócrito vai mostrando as incoerências do homem comum. E aí são vários os motivos apontados, né? Eu poderia até aqui tecer algumas pequenas leituras, vamos ver aqui, sobre motivos que o Demócrito aponta de insanidade do homem comum. Aqui, por exemplo, né? Ele fala, o Demócrito, né? Tu achas que há duas razões para o meu riso, uma boa e outra má? Mas, na verdade, eu rio de uma só coisa relativa à humanidade, a falta de razão que preenche o homem. Ou, em outras palavras, a vacuidade que há nas suas ações corretas e nos seus desejos pueris, na inutilidade de seus sofrimentos infindáveis, percorrendo os limites da terra em uma busca desmedida, fundindo ouro e prata, nunca parando de adquiri-los, sempre atormentados por ficarem plenos, para nunca tornarem-se inferiores nesse quesito. E ninguém tem vergonha de se dizer feliz, cavando como um escravo sua cova com as próprias mãos. Sim, então o Demócrito vai estar aqui, digamos, mostrando a incoerência, sobretudo de você dedicar uma vida à materialidade, seja no campo das ambições de ordem política, seja na ordem econômica, de você buscar prazeres efêmeros, de você dedicar a sua vida a ser afligido por questões das quais não podemos fugir jamais. Enfim, todos os excessos humanos. Ele vai aqui descrevendo em várias páginas cada uma dessas incoerências humanas e que mostra como todas elas são dignas de riso. Talvez em parte, veja, um dos motivos aqui da essência aqui desse canal é a gente tentar tirar as pessoas dos excessos em outras áreas para tentar levá-las para a dimensão artística, né? Da dimensão do intelecto, da busca da literatura, das vivências, da música, do cinema, enfim, de outras formas de se aperfeiçoar o seu ser e de preencher a sua vida com uma existência que não seja, digamos, corrompida por excessos. Mas, claro, todos nós, é só uma sugestão, e eu me incluo entre os que são dignos de riso do Demócrito, né? Pois, por mais que esteja tentando aqui convidar as pessoas para tentar se equilibrarem, eu mesmo também estou nessa busca, junto com todas elas, né? Tentando me equilibrar. E não é fácil, a vida não é fácil, não é para amadores, né? Como se diz. Então, assim, o que mais que pode ser, assim, vamos continuar aqui, ele vai falar mais coisas assim dos seres humanos que são, assim, digamos, passíveis de crítica, né? Ele fala, pela maldade, os homens que sempre estão mudando e desejam ter o que não têm. Quando conseguem o que querem, escondem tudo e ainda
e ainda que percam tudo em seguida, né? Aí põe aqui, homens que transgridem os decretos, homens que transgridem os decretos da verdade, amigos da rivalidade odiosa, da disputa contra parentes, sejam filhos, sejam concidadãos, e ainda não desejam receber a morte ao qual creem ser uma tirania. Matam-se, vivem uma vida sem leis, desprezando amigos e a pátria em dificuldade. Bom, muito aqui mostra também das incoerências do homem, né, de desejar o que não tem e quando o obtém, perde a vontade. Isso é algo que você vê muito também no Schopenhauer, né, no Mundo como Vontade e Representação, um livro que eu ainda não li, mas eu já antecipo que eu sei do que se trata. E, de fato, é isso, né? O ser humano, alguns mais, outros menos, todos, sem exceção, em algum nível, e quanto mais novos, maior esse nível, né? Quando eu era criança, eu me lembro muito bem que eu sonhava, às vezes por um ano, em receber um determinado presente, né, dos meus pais. E aí, quando eu recebia, em questão de um mês, aquele presente, a gente enjoava, né? Não tinha mais graça nenhuma, né? E às vezes, uma coisa que era corriqueira, que se achava uma pedra, uma besteirinha, a gente se divertia por mais tempo do que aquele presente que a gente sonhava por um ano. Então, o ser humano tem um pouco isso. A gente tende a desejar o que não tem e não dar valor ao que tem. É uma tendência. Outra tendência também, sobretudo nas pessoas com algum nível de reatividade, usando um linguajar nietzschiano, né? É tentar romantizar para menos a pobreza material, né? Você olha a pobreza material e você vitimiza, você acha que aquilo é pior do que efetivamente é. E aí você cria toda uma espécie de subterfúgio para, digamos, sentir-se legitimado a lutar pela ascensão material dos outros, vamos dizer assim. Também é algo, infelizmente, que acontece com muita frequência. A gente busca todo tipo de causa para lutar pelo mundo melhor, né? Entre outros, também tem as causas do campo moral. A gente presume que há um jeito certo de se viver com determinados valores e luta para que esses valores sejam jogados, atirados aos outros, e, inclusive forma juízo de valores calcados nesse tipo de valoração que poderia ser questionada, porque nada mais são que valores efêmeros, culturais, por mais que estejam legados de anos em anos, são valores culturais e não são verdades universais. Então, tão logo, às vezes, nós nos exasperamos por nada, e isso é o motivo do riso do Demócrito, né? Nos exasperamos por nada e permitimos que a nossa alma seja perturbada. Veja, o Demócrito é alguém que vai estar prescrevendo aí a autarquia, ou seja, essa indiferença com o que o outro está acontecendo com o outro, e ao mesmo tempo uma ataraxia, ou seja, a sua imperturbabilidade da sua alma. Ele vai estar prescrevendo isso, né? Se você se tornar um ser imperturbável, naturalmente isso vai te trazer mais próximo do que seria a verdadeira felicidade. Bom, é isso, gente. Não pretendo me estender muito mais. É uma obra recomendadíssima, fina. Espero que você me acompanhe, esteja acompanhando aí a leitura desses 12 livros para o ano de 2024. No mês que vem, traremos para cá a obra de Platão, O Banquete. Já está aqui, ó. Já estou quase na metade da obra. Platão, O Banquete, será trazido para o mês de fevereiro e nós faremos a análise dessa obra. Não deixe de acompanhar. Se você perdeu a primeira leitura, não tem problema. Começa já na segunda, pega para ler e vamos juntos fazer essa resenha aí, vai analisar já no mês de fevereiro. Depois entra nos grupos querendo discutir com mais profundidade a obra. Fique à vontade, está convidadíssimo. Sem dúvida, é um projeto que ao final de um ano serão 12 livros, pelo menos já que serão acumulados aí na nossa bagagem cultural, livros de grande relevância que vão, sem dúvida, dar uma profundidade maior na nossa percepção da existência. É isso aí, gente. Espero que tenha gostado, que vocês tenham gostado aí dessa resenha. E não fiquem só com ela, leiam o livro mesmo. Só a resenha aqui eu tratei de forma muito superficial, né? Um forte abraço, até a próxima.
Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima!